Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? Porque eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. Espero que todos estejam bem, que tudo esteja correndo certinho, né? E vamos dar continuidade à nossa aula de empreendedorismo. Vamos falar agora sobre fluxo de caixa. Na última aula, só revisando, como a professora faz toda a vida, né? Na última aula falamos sobre indicadores financeiros, sobre margem de contribuição e ponto de equilíbrio, né? E aprendemos assim, de uma forma mais ampla, como devemos fazer para sabermos se nossa empresa tem prejuízo ou lucro, né? Que é através do demonstrativo de resultados. Até aqui, ok, né? E hoje, então, para darmos continuidade, vamos falar sobre fluxo de caixa. Então, nessa unidade, né, que a gente vai acompanhar agora, vamos conhecer os elementos básicos do fluxo de caixa, de forma que possamos calcular com segurança, conhecendo sua importância para uma boa gestão de negócio. E ao final dessa unidade, você será capaz de conhecer os procedimentos para entender o controle do fluxo de caixa, bem como os elementos que compõem e ainda compreenderá a importância deles para o seu negócio. E após então, né, termos estudado o demonstrativo de resultados, né, da empresa, você pôde perceber que o empreendedor tem que ser uma pessoa organizada, né, com suas finanças, pois estar informado confere muita segurança a ele e o torna, né, autoconfiante e independente. Afinal, se uma empresa sabe quanto pode ter de receita e de gasto, ela também pode projetar quanto esses recebimentos e reembolsos irão acontecer, né? Para isso, existe uma ferramenta muito importante para o gerenciamento financeiro do seu negócio, né? Que é o fluxo de caixa, né? Em 1982, a ONU encomendou um estudo a respeito do empreendedorismo empreendedores de sucesso, que a gente já viu, falou sobre ele em outra aula, né? Uma das constantes foi exatamente essa. Quanto mais informações o, o empreendedor busca e tem, mais ele se sente seguro, autoconfiante e independente. Né? Então agora, gente, eu vou pedir para vocês darem uma paradinha neste vídeo e junto a esse vídeo eu mandei em anexo um outro vídeo que fala sobre os 5 principais benefícios do uso do fluxo de caixa, né? Eu que gostaria que vocês fossem lá, assistissem e depois retomassem da onde vocês pararam, ok? Utilizando o fluxo de caixa, então. Nas empresas, a gente precisa controlar o movimento das entradas e das saídas dos dinheiros, né? Se a quantia que sai é maior do que a quantia que entra, a empresa ela vai ficar no vermelho. E se a quantia que entra é maior do que a que sai, a empresa terá lucro, né? Isso é bem tranquilo. O fluxo de caixa serve basicamente para planejar o quanto vamos gastar e quantos vamos receber a cada dia ou semana, e sempre uma ferramenta é uma ferramenta de planejamento, tá? É uma ferramenta muito importante. E para controlar o fluxo do dinheiro, usa-se o fluxo de caixa. Na prática, não existe fluxo negativo, tá? O saldo do devedor deve sempre ser pago. É comum usar o cheque especial ou deixar para pagar alguma outra conta, né, para poder pagar aquela daquele dia. O fluxo de caixa pode ser diário, mensal, semanal ou anual, dependendo da frequência das entradas e saídas dos dinheiros da empresa. Se a frequência for diária, sempre precisa controlar o fluxo diariamente. E se o fluxo envolve um período maior, o empreendedor precisa decidir a frequência para poder ter um controle maior, tá? A estrutura do fluxo de caixa.
Como você pode ver, o fluxo de caixa é uma ferramenta de planejamento financeiro que serve para o registro das entradas e das saídas do dinheiro da empresa, né? Sua análise indica as decisões a serem tomadas sobre as sobras ou sobre a falta de recursos. Agora, no quadro abaixo que eu coloquei aqui, vamos ver uma estrutura do fluxo de caixa diário dentro de um mês, tá? Neste exemplo, eu coloquei apenas os 5 primeiros dias, mas o fluxo de caixa deve ser montado, se nossa entrada é diária, deve ser montado do mês inteiro, né? Acrescentando até o dia 30 ou 31 de cada mês, tá? Então, os itens que compõem são o saldo inicial, entradas, saídas e saldo finais. Eles são representados por essas letras, tá? A gente vai sempre encontrar em livros desta forma, né? As nossas entradas são sempre positivas, as nossas saídas são sempre negativas e o nosso saldo final é uma soma de todos eles, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada um. Os itens que compõem o fluxo de caixa, né? O saldo inicial, né? Valores em moedas correntes disponíveis no caixa, mais valores de moedas correntes disponíveis nos bancos, apurados no primeiro dia do mês. Esse saldo inicial vamos dizer assim, uma empresa que tenha por exemplo, um mercado. É o nosso troco que a gente coloca no caixa. O que a gente tem, o fluxo de caixa completo, ele inclui o valor que tem lá no banco reservado, né? Que é nosso saldo inicial, para chegar no final do dia e a gente saber quantos que a gente lucrou, quantos que a gente teve de prejuízo, tá? As nossas entradas são os valores monetários previstos para receber em cada dia do período. Observação ali. Se a empresa tiver mais de uma conta bancária, apure-se a disponibilidade em cada conta a somar ao caixa. Porque às vezes a gente pode receber através do banco, né? Então, ou através do cartão. O cartão, quando a gente recebe o cartão, né? Ele paga e cai lá na conta bancária, então é uma forma da gente saber quanto que recebeu, né? Então, precisamos saber tudo que entrou naquele dia, tá? Tudo que foi pago de entrada. Tudo que foi pago de entrada, né? É a parte do dinheiro que entrou, né? Independente se ele é cartão, se ele é cheque ou se ele é dinheiro vivo, certo? A nossa saída, né? São valores monetários previstos para pagar em cada dia do período. Observação: cheques predatados só são considerados recebidos ou desembolsados quando descontados. Então, quando a gente recebe lá na nossa quando a gente vai fazer nossos pagamentos, que a gente inclui, por exemplo, um cheque predatado que foi dado, esse cheque predatado ele só vai ser considerado que saiu da minha conta a partir do momento que ele foi descontado. Antes disso, eu não posso considerá-lo, certo? Não preciso retirar aquele dinheiro, só vou retirar quando ele foi feito. Então, o que que acontece? As saídas são todos os pagamentos que a gente efetuar. Seja um boleto, seja uma conta da energia, de luz, né? Todos eles são as nossas saídas do dia, certo? Ou do período que a gente estiver trabalhando, ok? E o nosso saldo final, então, é o resultado líquido do período da apuração do fluxo, ou seja, o nosso resultado final é igual ao nosso resultado, o saldo inicial, mais, né? Agora tem uma entrada aí, menos, vamos dizer assim, né? Mais o resultado que dá entre a entrada menos a saída, né? O que entrou no dia menos a saída do dia, né? Então, o que sobrar da entrada ou da saída é o que vai no nosso resultado junto com o saldo inicial, ok? Dúvida, estou à disposição, vocês sabem disso, certo, galerinha? Vocês lembram da historinha de José e Maria? Então, vamos retomá-la novamente. Vocês viram que eu estou usando José e Maria desde o início, né? Mas eles são um exemplo bem clássico para gente. Então, eles tiveram uma nova conversa com o contador e conseguiram entender a importância do fluxo de caixa. E assim, né, eles puderam realizar os cálculos com mais segurança daí, né? E após um dia, né, de trabalho, o José e a Maria, eles conseguiram finalizar o fluxo de caixa, né, que a gente vai ver na tabela a seguir que está disposta. Sabendo o valor disponível no primeiro dia, irão fazer parte do né, no primeiro dia 1, né,
irão fazer parte do fluxo de caixa e compor o saldo inicial. É importante frisar que o saldo final do dia será o saldo inicial do próximo dia, tá? E assim sucessivamente, né? Sendo que o saldo inicial que você vai ver, né? Sendo que o saldo inicial que você acabou de ver na tabela 1 era de R$ 250. Observe então que o valor do saldo final do fluxo de caixa na tabela 2 e perceba que esse campo sempre será o valor do saldo final, né, do dia seguinte, né, que vai ser sempre o saldo inicial do dia seguinte, certo? Dúvidas até aqui? Sim, acredito que todos terão dúvidas, né? Porque isso daqui é sempre uma continuação, né? E o que que a gente entende então, né? Valores disponíveis no primeiro dia. Eles verificaram que no caixa eles tinham R$ 150, no banco A eles estavam devendo R$ 350, no banco B eles tinham R$ 450. Então eles tinham disponíveis para iniciar o caixa do dia primeiro R$ 250. E ali assim eles fizeram, né? O caixa do dia primeiro tinha R$ 250, teve uma entrada de R$ 250 e uma saída de R$ 250. Como entrou e saiu, a gente desconsidera o nosso saldo final, que o saldo final é o saldo inicial mais o resultado que dá entre a entrada menos a saída, vai ficar R$ 250. Então, eles iniciaram o dia 2, né, o segundo dia do mês, com um saldo inicial de R$ 250. E assim sucessivamente. Mas o que me chamou a atenção é lá no dia 4, que eles fizeram um pagamento já no dia 3 maior do que a entrada que tinham e usaram o dinheiro do saldo inicial. Como eles usaram, o nosso saldo final ficou em R$ 50. E aquele dia eles iniciaram o caixa com R$ 50. Mas eles tiveram uma entrada de 1.700 e novamente eles fizeram um pagamento grande de 1.900, que novamente usaram e ficaram devendo para o dia seguinte já, eles iniciaram o caixa negativo do dia seguinte com menos R$ 150. Quando a gente vê em vermelho, geralmente é porque é negativo, tá? É débito. Crédito é quando está em azulzinho ou em verde, que alguns lugares estão em verde, certo? Então ele ficou com saldo negativo. E ao final do quinto dia, ela ficou com um saldo negativo de menos 250, porque ela continuou pagando valores altos e entrando muito pouco. Pode ser que os outros valores a seguir sejam altos, mas ainda foram valores altos que ela pagou, ok? Então vamos falar agora sobre capital de giro. O que que entendemos sobre capital de giro, né? O que que é o capital de giro para a gente compreender, né? O fluxo de caixa também é importante para que o empreendedor saiba quanto vai precisar de capital de giro para o seu negócio. Toda empresa tem gastos a serem pagos e eles não podem esperar as vendas acontecerem. Para pagar essas contas, você precisa ter uma quantia inicial, também conhecida como capital de giro, né? Até que o saldo das vendas comece a contribuir efetivamente para as finanças do seu negócio. Capital de giro, então, é o valor que a empresa necessita para cobrir seus gastos antes da entrada dos recursos provenientes de vendas, né? O capital o capital necessário, né, para financiar a continuidade das operações da sua empresa com recursos para financiamentos ao clientes nas vendas a prazos, né? Quando a gente fala financiamento aos clientes, né? Para manter um estoque de pagamento e, né, aos fornecedores, um estoque de pagamento aos fornecedores, né? Compra de matérias-primas ou materiais de mercadorias de vendas para pagar impostos, salários e demais custos e despesas operacionais que até então, né, são necessárias e às vezes o recurso não entrou ainda, né, o capital do nosso dinheiro não entrou ainda, né?
Então, de acordo com a projeção realizada no planejamento financeiro de José e Maria, estima-se que um custo fixo de R$ 4.045,66 para calcular o capital de giro recomendado para os 6 primeiros meses de vida do negócio deles. José e Maria devem considerar os seguintes recursos reservados para esse capital de giro, né? Que então seria, né? Eles projetaram que eles teriam um valor fixo mensal de 4.065, como a gente já viu lá na aula anterior, né? Que 6 meses, né? Número de meses recomendados para mensurar o capital de giro, recomendando ter reservado, né? É os meses que a gente necessita que seja reservado, né? Os 70% de cobertura financeira para os gastos de negócios. Esse 70%, nesse caso, tem algum eventual acontecimento, né? Então, daí eles teriam que ter de capital de giro 16.991,68. Esse seria o valor de capital de giro recomendado para que José e Maria garantissem o funcionamento da empresa por 6 meses, tá? Logo teremos então que capital de giro é igual a um capital a nossas despesas mensais, os custos fixos mensais, vezes um prazo de 6 meses, que foi o que foi estipulado, vezes 70% da cobertura financeira para os gastos do seu negócio. Eles teriam que ter um valor inicial para bancá-los, vamos dizer assim, durante 6 meses, de 16.991,68. Então, para a gente ver o que vocês aprenderam até o momento, né? Vamos fazer um jogo do fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é uma ferramenta muito simples e útil para a gestão financeira. Se você tiver disciplina para registrar todas as movimentações da entrada e de saída do dinheiro de sua empresa, ele poderá mostrar informações relevantes para que você possa tomar decisões importantes para o futuro do seu negócio. Teste seu conhecimento, encare esse desafio e aprenda um pouco mais sobre essa poderosa ferramenta. Boa sorte! Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês joguem, tá? É um joguinho, tem 10 perguntinhas. A cada acerto, vocês vão contar quantos pontos vocês fizeram, tá? E depois eu vou passar a resposta para vocês, é claro. Mas o que me interessa aqui? Eu quero ver qual é a quantidade de acerto de vocês. Façam e depois me passem a quantidade de acerto, certo? E é claro, né? Tudo isso que a gente falou, estar aqui passo a passo para vocês verem todas as perguntas, tá? São perguntas simples que vocês com certeza vão acertarem, nada difícil, certo? E eu fiz um resumo que fica mais fácil para vocês entenderem tudo que a gente vem falando, né? Um resumo básico de tudo que a gente falou sobre fluxo de caixa, né? Como todos os dados registrados, você consegue saber quanto sua empresa precisará por mês, por semana, por dia e até por ano. Quanto maior for o número de registro, mais segurança serão as suas previsões. Ao registrar no fluxo de caixa tudo que sua empresa pagou, recebeu, tem a pagar e a receber, é possível ver com antecedência como será o saldo de determinado período. E é possível saber se vai dar para pagar as contas do dia ou se teremos que renegociar, né? E será possível fazer uma compra parcelada. E até se sua empresa poderá vender mais a prazo ou à vista, tá? Então, todo esse resumo, eu fiz para tentar facilitar vocês, para vocês entenderem bem o que é, né? Cada um tem um passo diferente, mas todos eles têm o mesmo sentido, falando sobre fluxo de caixa, certo? Não vou ler todos, eu gostaria que todos lessem, porque é um resumo, como dizem, um resumo, né? É uma parte mais resumida de tudo que a gente precisa saber, tá? Mas é muito interessante e vale muito a pena. Por mais que tenha demorado um pouquinho ou seja rápido, né? Isso são coisas que a gente precisa
está fazendo passo a passo. E essa forma é uma forma mais detalhada de vocês compreenderem, né, qual é o impacto que a gente vai ter num fluxo de caixa. Por que que é tão importante a gente trabalhar com o fluxo de caixa, certo? Então, todo o nosso resumo está aí, passo a passo. Fiz isso para ajudar vocês, porque às vezes é mais fácil a gente entender e compreender dessa forma, né, com palavras mais simples, para a gente compreender como que se resolve mais tranquilamente. Essa última parte do nosso resumo é muito interessante. Eu vejo assim que o nosso fluxo de caixa ele, ele é diferente do demonstrativo de resultado. Por quê? Porque o fluxo de caixa ele nos permite saber se nossas vendas cresceram ou diminuíram. Mas se estamos tendo lucro ou prejuízo, quem vai nos mostrar é o demonstrativo de resultado, que vai nos dizer realmente se a gente teve lucro ou prejuízo, certo? Beleza, então. Então vamos fazer então um momento de reflexão, né? As coisas ficaram mais claras após visualizar a utilização do fluxo de caixa de forma mais prática? Não foi verdade? Ficou bem mais fácil, né? Agora eu quero que vocês vejam o questionamento a seguir e reflitam. Você consegue perceber a importância do fluxo de caixa e quão útil ele é para o seu negócio? Afinal, o fluxo de caixa é uma ferramenta de planejamento e saber o quanto vamos gastar e o quanto vamos receber a cada dia ou a cada semana tem grande importância para você que é empreendedor. Certo, galera? Dúvidas, a professora está à disposição. Bom estudo a todos, né? Mandem para mim só o resultado lá para mim saber quantas questões vocês acertaram, tá? Quantos que vocês foram bem, se vocês foram bem, que eu acredito que todos vão, porque o conteúdo é bem tranquilo. Mas mandem para mim o resultado no final, certo? Beijo no coração de vocês.